Beleza, meus amigos, voltamos então com a segunda parte da nossa aula, conceito e introdução da norma NR35, trabalho em altura. Explicamos então na outra aula, o que é trabalho em altura, uma diferença de nível, tá? Que o trabalhador é exposto para cima ou para baixo, superior a 2 metros, tá? Não quer dizer que sendo inferior a 2 metros ele sofra todos os riscos. Tem que oferecer todas as condições, até por 1 metro. Tem que oferecer as condições de altura, tá? De proteção à altura queda. Tá? Como eu expliquei, essa questão, porque 1 metro, 1,5 m, 2 metros, não vai sofrer perigo nenhum em queda de altura. Tá? 2 metros e pouquinho não vai. Eu falei que de repente o funcionário cai de uma grande queda e ele acaba sobrevivendo, e uma pequena queda ele acaba se arrebentando até dando óbito, como queda de laje. A gente não espera uma queda de 2 metros e pouquinho, o empregado vai se arrebentar inteiro, porque é uma queda que ele não espera. Comentamos isso, comentamos também sobre as medidas, né, de prevenção, o que é trabalho à altura, que a NR35 ela não é suficiente, né, para oferecer toda a segurança, dependendo da atmosfera do tipo, né, de trabalho que o empregado vai realizar, vai se agrupar uma outra norma, por exemplo, a um poste de energia NR10, a um tanque dentro de um tanque de navio NR33. Então a NR35 ela sempre se agrupa a uma outra NR, não tem jeito. E hoje vamos comentar, tá, sobre cabe ao empregador, tá? Garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nessa norma, assegurar a realização da análise de risco AR, tá? Então, na NR33 é APR, aqui é AR. Na NR33 é PET, aqui é PT. Então é só tirar uma letra, tá? A NR35 é mais simples, ela tinha a avaliação de risco, análise de risco AR, tá? PET não, é PT, é permissão de trabalho, tá? E, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho, PT. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco com relação à permissão. Então, sempre que for fazer um trabalho em altura, PT e AR. A análise do risco, tá? PT, permissão de trabalho, tá? Esta deve ser elaborada nas situações previstas no texto normativo, conforme o item 3547. Desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras, para o trabalho em altura. Então é o seguinte, vai fazer um trabalho em altura, PT e AR, tá? PT, permissão de trabalho, e AR, avaliação de risco, né? Uma análise de risco, tá? E desenvolver procedimento operacional, ferramentas, EPIs. Vamos estudar as EPIs que estão envolvidas na NR35. Algumas são muito pertinentes. Todas as empresas que executem atividades rotineiras envolvendo trabalho em altura, entendidas como aquelas habituais, independentes da frequência, que fazem parte dos processos de trabalho da empresa, devem desenvolver procedimentos operacionais contemplando essas atividades. Então, toda empresa que faz trabalho em altura, ela tem que ter o conhecimento e aplicar, tá, os procedimentos da NR35. Que fala sobre trabalho à altura. O procedimento operacional deve ser documentado, divulgado, conhecido, entendido e cumprido por todos os trabalhadores e demais pessoas envolvidas a entender. Ao disposto no item 35461. Então, a empresa, os funcionários diretamente ligados e indiretamente ligados, têm que ser conhecedor da R, da PT, ser arquivado, tudo bonitinho, tem que ter o cumprimento, tá? E tudo isso é padrão de uma empresa que faz o trabalho da 35, que é trabalho em altura, tá? E atender a norma. A avaliação prévia dos serviços é uma prática para a identificação e antecipação dos eventos indesejáveis e acidentes, não passíveis de previsão nas análises de risco, realizadas ou não consideradas nos procedimentos elaborados em função de situações específicas daquele local. Condição ou serviço que foge à normalidade da previsibilidade da ocorrência. Muito bem. Então é o seguinte, a avaliação prévia do serviço é uma prática para identificação.
Só que tem lugares, tá, que, como eu falei, só no caso a PT e a AR não vai ser suficiente, não é, Douglas? Não é NR35? Eu estou aplicando sim. Só que tem lugar que ele vai oferecer outros tipos de risco, por exemplo, a entrada ou acesso a um duto de esgoto, um duto de 3 metros de profundidade, passou do padrão 2 metros, NR35, permissão de trabalho e avaliação, análise de risco, bacana. Só que existe outras pendências, outros riscos oferecidos dentro de um espaço confinado. Vai ter que aplicar NR33 junto, certo? A avaliação prévia desses deve ser realizada no local de serviço pelo trabalhador ou equipe de trabalho, considerando as boas práticas de segurança, saúde de trabalho, possibilitando. Então não adianta, tá? Equalizar o atendimento de todos, diminuindo eventuais dúvidas, proporcionando o emprego de práticas seguras de trabalho, identificar e alertar acerca de possíveis riscos, não previstos na análise de riscos nos procedimentos. Tem lugares que você vai adentrar ou que você vai acessar que sua NR35 não vai te dar suporte. Precisa de uma outra NR, no caso a 33 ou a 10. Discutir a divisão de tarefas e responsabilidades. Identificar as necessidades de revisão dos procedimentos. Sempre. Isso com toda a equipe. Elaborar, não necessariamente na forma escrita. O empregador deve proporcionar mecanismo para assegurar sua realização. É obrigação do empregador dar todo o mecanismo. Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nessa norma pelas empresas contratadas. Então, tá, seguir todos os procedimentos criteriosamente da NR35 é ordem, é obrigação da empresa, do empregador em fazer os funcionários seguir. Garantir os trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle. Sim. Então, quando você vai fazer um trabalho em altura, todos os funcionários têm que ter conhecimento, acesso e informação da R, avaliação de risco, além da PT, tá? Permissão de trabalho, certo? Garantir os trabalhadores, controle. Sempre que novos riscos forem identificados ou inovações implementadas, o trabalhador deverá receber informações e treinamentos para eliminar ou neutralizar estes riscos. Sim. Então, toda vez que tiver uma mudança operacional ou que for detectado na R uma nova conceituação de risco, tem que ser informado aos funcionários, seja ele trabalhando direta ou indiretamente, tá, com trabalho em altura. Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas medidas de proteção definidas nessa norma. Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura, quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Por exemplo, é obrigação neutralizar e seguir toda a norma, esse é fato. Agora, por exemplo, os funcionários de uma companhia de telefonia vai fazer a verificação, reparo de um cabo de telefonia no poste. NR35 trabalha em altura. Só que esse poste está tendo um curto. Ele está tendo um curto, devido a um cabo de energia. Então, vou prosseguir com o trabalho com a equipe em altura ou eu vou primeiro esperar resolver esse problema? Vou esperar resolver esse problema até a situação ser eliminada e neutralizada, aí sim eu vou restabelecer a rotina de trabalho com segurança. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalhar em altura. Sim, treinamento, curso de capacitação da NR35 e tudo mais. Assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão. Ter um chefe de equipe é indispensável, cuja forma será definida pela análise de risco, de acordo com as peculiaridades da atividade. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista dessa norma. PET e APR sendo sempre arquivado pela empresa e com cópia,
de preferência para os funcionários, certo? Assegurar a organização e o arquivamento da documentação por norma. Tá? Além dos documentos previstos em outras normas, a NR35 prevê a organização e o arquivamento de documentos que deverão ser arquivados e disponibilizados a qualquer tempo para a inspeção do trabalho. Então, toda vez que alguém do Ministério do Trabalho chegar e fazer a verificação, a empresa tem que estar em dia com tudo arquivado, a PET e a R. Tá? Isso aí é lei. Ok? Cabe aos trabalhadores, aos funcionários, cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. Isso é obrigação do funcionário seguir a NR35, tá? De forma inviável, de forma imutável, de forma fixa, rígida, tem que seguir tudo que está na norma. Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nessa norma, sempre. Interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidência de riscos graves e iminentes para a sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Como eu acabei de explicar, o direito de recusa da equipe do empregado, ele tem. Por exemplo, vai fazer o reparo de um cabo de telefonia e o poste está em curto. Você vai falar, aquilo ali é um risco, eu não vou subir. E é direito seu em realmente esperar sanar o risco, em sanar aquele problema para poder fazer o reparo ali. Tá? Isso aí é direito do trabalhador. Ele não é obrigado a se submeter, a se expor a um risco, a um adicional de risco, né? Porque aí ele vai ter o risco da altura e vai ter o risco da carga elétrica. Aí junta aí 35 com a 10. Mas beleza, tá? Direito de recusa previsto no artigo 13 da Convenção. Isso é lei, tá, meu amigo? Isso é lei. Isso não é historinha, conto, piada, não. De papagaio, não, tá? De português, não. Isso é lei, tá? Isso aí, ó, é direito seu previsto em lei. Tá oferecendo risco? Não vá. Tá? Medida de segurança completa para você fazer esse trabalho. 155 da OIT. Promulgada do decreto 1254 de 29 de setembro de 1985, que assegura ao trabalhador a interrupção de uma atividade de trabalho por considerar que ela envolve grave e iminente risco, conforme conceito estabelecido da NR3, para a sua segurança e saúde de outras pessoas, sempre. Então, se você está vendo um poste lá pegando fogo, uma explosão, né? Incêndio, fagulha elétrica, você vai subir para fazer o reparo da cabeação telefônica? Não há necessidade. Zelar pela sua segurança e saúde de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Sempre. Então, tá? Obrigação sua é zelar e seguir NR35 e o empregador fornecer tudo para essa norma ser seguida e respeitada. Capacitação e treinamento. Além dos treinamentos específicos para as atividades que o trabalhador irá desenvolver, a capacitação prevista neste item compreende os treinamentos para o trabalho em altura. Tá? A gente vai ver aqui mais à frente que existe um curso de formação e depois um curso de rotina, que se trata da NR35, tá? E que deve ser aplicado. 3531. O empregador deve promover programa para a capacitação dos trabalhadores a realização de trabalho em altura, como acabei de explicar. O programa de capacitação em altura deve ser estruturado com treinamento inicial, periódico e eventual. Tá? Então, existe o treinamento inicial, tá? O periódico, que é o de rotina, e o eventual quando acontece alguma anomalia muito grande, algo inesperado. O treinamento inicial deve ser realizado antes dos trabalhadores iniciarem suas atividades em altura. O periódico deve ser realizado a cada 2 anos, eventual, casos previstos. Então, o tempo de se fazer o periódico, a cada 2 anos. Considera-se trabalhador capacitado para trabalhar em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático, com carga horária mínima de 8 horas. Então, para o funcionário ter o curso, tá, que o capacite a realizar trabalho em altura, o curso, né, de formação mínima de 8 horas, cujo conteúdo programado deve ser, no mínimo, incluir. Tá? Então,
O conteúdo programático, no mínimo, deve incluir: todo trabalhador, antes de iniciar suas funções com atividades em altura, deve ser capacitado de acordo com a carga horária. Conteúdo programático e aprovação prevista nesse item. Então, ele tem que ter toda a capacitação teórica e prática em um tempo de 8 horas. Depois ele vai fazer periódico ou eventual. O periódico a cada 2 anos. A empresa, ao admitir um trabalhador, poderá avaliar os treinamentos realizados anteriormente e, em função das características das atividades envolvidas pelo trabalhador na empresa ou anterior, convidá-los ao complementar, né, atendendo a sua realidade, desde que realizados há menos de 2 anos. Bom, então é o seguinte: o curso complementar, aquele que quando acontece algo imprevisto, o empregador deve convidar os funcionários, né, e aplicar esse conhecimento, tá, essa nova realidade e adequar, tá, quando for menos de 2 anos. Quando for em 2 anos, for o periódico, ele já aplica toda essa mudança, vai depender da ocasião. O aproveitamento dos treinamentos anteriores, total ou parcialmente, não exclui a responsabilidade da empresa em emitir o certificado de capacitação do empregado. Tá? Após o empregado 8 horas habilitar trabalho à altura, certificado. Periódico 2 anos, ou aquele imprevisto, certificado que ele está sendo reciclado e fazendo o curso. Bom, meus amigos, é isso. Então, estou finalizando essa parte aí de conceito, introdução, tá? E na próxima aula a gente vai se ver com alguns exercícios, tá, de introdução e conceituação, de conceitualização da NR35. Antes de começar os exercícios comentados, eu vou fazer uma revisão, tá, de introdução de tudo sobre essa NR, sobre a nossa NR que estamos estudando, que é a NR35, trabalho em altura. Se vê na próxima aula. Tenham bons estudos, tá? Bom serviço aí para vocês. Até a próxima. Aquele abraço.